E chegamos lá e a tua mãe está furiosa e o António Lobão tinha vomitado dentro da casa. E tu bem assim, pelo amor de Deus, António, já não é uma criança, não me sabe dizer, olha, encosto, estou mal disposto, vomita um bocado. E estás... Olá, estava à minha espera. Ai, desculpa. Fomos pondo à vontade. Tudo bem, fizeram muito bem. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Here I stand, one girl among many. Ora, bem-vindos. Eu sou a Inês Lopes Gonçalves e este é o Não Mandas em Mim, um podcast onde os meus convidados falam sobre liberdade, escolhas, rebeldias e desobediências em geral. Bem-vindos, Carolina Deslandes e Martim Sousa Tavares. Olá. Já estávamos aqui em beca-beca, não sei se já percebi que sim. E a minha pergunta é, para ver esse beca-beca todo, dá-me ideia, como é que vocês se conheceram? Eu sei. Contas tu? Contas tu ou conto eu? Parecemos aqueles casais velhos, né, que já responderam à mesma pergunta. Então, nós andávamos na mesma turma, no Colégio de Santa Maria, no 5º ano, e foi o Carnaval. E andávamos a fazer uma guerra de balões de água e com umas pistolas de água na altura, que depois foram proibidas depois deste incidente. Super Soaker, era a marca da bisnaga. Clássico. E eu atirei um balão de água muito perto à cara do Martim e o balão não rebentou. Porque estava muito pouco cheio, portanto era mesmo com maldade. Mas ainda não se aquilo. conheciam. Estava muito pouco cheio. Conhecíamos, mas não éramos assim Éramos só amigos. colegas de Éramos só turma. colegas. E eu atirei e aquilo bateu com imensa força e não rebentou. E ele começou a ficar com o olho inchado e fomos os dois à direção. E a partir daí ficámos super amigos. Ok. Pronto. Porque eu não fui delator, não é? Exatamente. Já não me lembro bem, mas deve ter sido aquela Exatamente. coisa... Podias ter largado a correr, a fazer queixinhas. Não, Sim. porque e a coisa mais engraçada foi deixaram-nos tanto tempo à espera até efetivamente alguém da direção falar connosco, que ficámos assim num banco ao pé da entrada da escola, que começámos a falar e começámos a ficar amigos. Pronto. Foi. E, portanto, foram da mesma turma no 5º ano, portanto, com 10 anos. Sim. E depois Até o ali 12º. fomos em 3 escolas consecutivas da mesma turma. Ok. Depois, no 7º ano, fomos para o Liceu Pedro Nunes e ficámos na mesma turma. E depois passámos lá 3 anos, tivemos 2 anos horário da tarde. O Liceu Pedro Nunes tinha muitos alunos, então faziam sorteio. Algumas turmas ficavam de manhã, quer dizer, aulas até à 1 da tarde. Exato, e depois e os entravamos nós, que saímos às 6h30 da tarde, que era horrível. E vocês nós sempre juntos? Nós sempre juntos. Sempre. E aqui já unha com carne. Ok. E aqui fomos para o Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, onde ficámos até o 12º ano, também na mesma turma. Sempre juntos e a fazer muita merda aos dois, aposto. Aposto. Mais óbvio. Eu não vou dizer muita, mas toda a que fizemos foi juntos. Foi juntos, exatamente. Ok. É boa. Sim. Algum episódio em particular que gostem especialmente dessa vossa história de rebeldia juntos? Estávamos agora a lembrar o primeiro cigarro que eu experimentei, não sei se foi também o teu primeiro. Acho que foi o meu primeiro também. Primeiro dos dois. Fumaram o primeiro cigarro juntos. Isso Sim. é uma coisa que une as pessoas para a vida. Completamente. Fumar é um bocado um exagero, porque aquilo Sim, foi... nós tentámos. Aquilo foi Sim. horrível. Aquilo foi Tiveram mesmo contacto horrível. com... Ok. Sim. Exatamente. A Carolina, eu já não me lembrava que era um SG Ventil. Era o SGV. É lá, também começaram logo... Sim, isso era Mas para é que ser. na nossa cabeça, eu lembro que era mais pequeno. Sim. Porque na Certo. altura, não sei se tu te lembras, que havia um Marlboro que não acabava. Sim, havia sim. um Marlboro Que era um canhão mesmo. Uma serpentina, Sim. aquele que mais acabava. E então comprámos esse Ventil e fumámos em casa do Martim. da E mãe quem do é que foi Martim. aqui, quem é que foi o autor da ideia? Quem é que disse vamos fumar? De certeza que foi a Carolina. De certeza que fui eu. Sim. Aqui de certeza que fui eu. Tu Fomos é que és para a a minha espalha-brasas casa- normalmente de... Sim, fomos para a minha casa porque tinha menos gente, claramente. Isso foi A minha todo um mãe- ritual, portanto, vamos aqui Sim, então sim. proceder a... Não, Exatamente. mas cigarro. atenção, nós fazíamos uma coisa muito gira, que era nós, desde que ficámos amigos, saíamos da escola e quase sempre ou íamos os dois para a casa dele, ou íamos os dois para a minha. Muito mais para a casa dele do que para a minha, porque a minha casa sempre foi teve muita gente. Ok. E dormíamos montes de vezes em casa um do outro. Era uma coisa que eu acho que nem era assim tão comum. Eu acho que os meus pais não me deixavam dormir em casa de mais ninguém durante os dias de semana que não fosse a tua. Sim. Ok. Porquê vice-versa. o que é que achas que o que é que havia no Martim que os teus pais confiavam assim tanto? Primeiro, a minha mãe e a mãe do Martim também eram unha com carne na altura, É. estavam sempre juntas. Sim. Isso ajuda, claro. Isso faz muita diferença. E depois, porque, primeiro, o Martim era ótima influência. A minha mãe estava tipo, por favor. Este menino é de sonho. Exatamente, por favor, nunca se larguem. E depois, porque nós tínhamos mesmo uma amizade, eu acho que as amizades nestas idades, eu não sei se seria a pessoa que sou, se ele seria a pessoa que é. Não tem a ver com ter sucesso ou não ter sucesso, tem a ver Sim, com... claro, foi as experiências que Tu formas a os tua pais passaram, certo. personalidade e a maneira como tu pensas e as coisas de que tu gostas, um bocado nessa idade e com a proximidade, não sei, nós tínhamos uma amizade muito bonita, entretanto fomos-nos afastando, mas é uma coisa muito engraçada que nós temos, que é
estamos juntos 2 segundos e parece que não passou tempo. Aliás, viu-se aqui no início, estavam aqui Sim, já sim. a lembrar-se de imensas histórias. Sim, sim, completamente. Porque é aquelas amizades que tu pegas onde deixaste. Exatamente. Não é? Pode passar um ano ou pode passar uma semana e pegas onde deixaste. E é por ter sido nessa altura que depois é sempre tão fácil de retomar. Completamente. Do teu lado também havia esta ideia de que a Carolina era uma ótima companhia? Ou ouvias não, afasta-te dessa pessoa? Não, a Carolina, não, toda a gente a adorava. Era uma miúda muito, muito recomendável sob todos os aspectos. A sério, nós viemos de um meio muito betinho, portanto as pessoas também não eram assim muito diferentes entre verdade. si, mas a Carolina era uma miúda super inteligente. Estou a dizer, continua a ser. Era, não é? depois Mas- perdeu-se, depois começou a Mas pronto. perdeu-se, agora tem muitas tatuagens. Não, isto mas agora. aquilo que as pessoas viam era uma miúda que pensava pela própria cabeça, e isto claramente, se a chateassem, era um bico de obra, mas que quando queria estava super atinada e a puxar muito pelos outros, aqueles que ficavam para trás nas aulas, ou por exemplo nessa escola onde nós andámos. As escolas tinham um pacto social, porque ficava ao lado do bairro da Madragoa, e tinha alguns alunos com background difícil. O Pedro Augusto, lembras-te? Sim, perfeitamente. E a Carolina era tipo a madrinha daquele miúdo, não é? Que puxava por ele e não o deixava Certo. ficar. Com uma consciência social muito forte para uma miúda de 12 anos, 13 anos. Eu gostava muito dele, eu adorava encontrar-me com ele hoje e nós partilhávamos um diário. Ia uma semana para a minha casa e uma semana para a casa dele e íamos trocando. Eu Giro. gostava mesmo muito dele. Pedro Augusto, se nos estás a ouvir, Se nos estás por a ouvir, favor. entra em contacto com a Diz-me Carolina. alguma coisa. Sim, Mesmo. Quem é que se portava pior na escola? era a Carolina. Ok. Claramente. Não, Não hesitou um segundo. Não, eu nunca mais. Eu posso viver 100 anos que eu nunca me hei de esquecer de um motim que a Carolina levantou numa aula de inglês no Liceu Maria Amália Vaz de Foi Carvalho. Maria Amália, foi Maria Amália. Já não sei qual era a reivindicação. Tu Teste de sabes? surpresa. Lembras-te? Era um teste de surpresa. Basicamente, nós tínhamos teste a uma sexta-feira e tínhamos a última aula que tínhamos antes do teste era uma quarta-feira. E a professora entrou na sala e disse, afinal, o teste é hoje. E eu cheguei Mal. atrasada, como aliás sempre. Sim, sim. Sabes qual é a imagem que eu tenho disto? Estás a ver aquele quadro famoso da tomada da Bastilha? Que tens aquela mulher... Que está furiosa. Isto era a Carolina. É uma pirâmide de mortos e de alunos isso é horrível. A minha mãe- a não quererem participar naquilo e a Carolina a conduzir uma guerrilha. dentro da- Eu lembro-me melhor ainda da minha mãe na escola depois desse Pois, episódio pois. e dela descrever aquilo como se fosse a própria da Revolução Francesa. Assim. Exato. Mas foi. A dizer que não conseguia dormir e não sei o quê. Eu fiquei-me a sentir péssimo. Tu chegas e dizes o quê? Não há teste para ninguém. Desculpe lá, mas isto não vai acontecer. Foi, Ok. aliás, Mas achou quem que aquilo manda era uma aqui sou eu e injustiça. eu, mais ou menos. Exato. E começámos a falar e eu achei que aquilo era uma injustiça. Mas atenção, eu tinha pelo na venta e apesar de me continuar a identificar com algumas coisas daquela altura, eu era insuportável em algumas coisas. E agora muita gente vai pensar, eras? Sim, eu sei, eu continuo a ser, mas hoje em dia estou mais escondida. Mas acredita. porquê? Porque muito respondona. Era muito respondona e depois era aquela respondona que respondia e se sentia que alguém me achava graça, ficava a gozar o prato. Sentias ali tração pois. e depois... Eu noto isso nos meus filhos hoje em dia e penso, pronto, isto a vida Vai-me está, cair pela a vida cabeça às abaixo. vidas É o das karma, está é. contas comigo. Certo. Mas em minha defesa, tipo, ele nunca foi, ele nunca não teve maturidade. Isto não é justo a comparação, percebes? Eu passei pela fase normal do ser humano, que dá muito trambolhão até ser um exemplo de Homo sapiens sapiens. Ele O não. Martim Não já sei. era crescido quando era pequeno. Sim, absolutamente. Não, eu acho que eu ia mais em velocidade de cruzeiro na vida. A Carolina... Não brinques. Eu lembro da Carolina a cortar o seu próprio cabelo com uma tesoura de cozinha. Sim, verdade. O cabelo da Carolina era o orgulho da tua mãe, né? Assim, um cabelo loiro, comprido, que brilhava, né? Que era uma coisa... E a Aquele mesmo Carolina... de anúncio de estás a ver shampoo do aquela Johnson. daquela tesoura de cozinha, de Certo. ferro, não é? Para cortar as escamas do peixe, De um não lado sei até quê. tem uma serrilha. Era Exato, assim, era essa mesmo. era a segurar nas suas próprias madeixas e zás, Não era às pontinhas, zás. foi mesmo Não, não, assim, Eu esquece. cortei o cabelo assim, quando tinha quê? 13? Ficaste com o tamanho que eu tenho agora. Sim, uma com o coisa... tamanho que eu tenho agora. Cortei o cabelo todo. Só para a tua mãe chegar a casa e ver aquilo. Não é? E ter um chilique. Creio que o nome deste podcast foi feito a pensar Não, nesta completamente, pessoa. completamente. Mas tu também terás tido tiveste as tuas rebeldias também. Nada. Fiz Agora um vamos ouvir o grafite Martim. Sim. para a FI, Fez um grafite para a única namorada rebelde que ele teve também. Ok. que os meus pais detestavam. detestavam. Não gostava Coitadinho, nada, era má não- não- influência. O que é que dizia esse grafite? Adoro-te, Sónia. Fi. Adoro-te, filho. Adoro-te. Adoro-te, fi, ok. Feito Eu tapei-lhe um chupão da FI verdade. no pescoço. Foi assim uma coisa rebelde com que ele base, fez. foi a primeira vez que eu usei base na vida. Exatamente. Tapei-lhe um chupão. Mas foi assim, ele não era rebelde, ele nunca foi rebelde. A única coisa que ele era rebelde, nós fazíamos muitas... Houve uma vez, lembras-te? O quê? Fomos para a casa do Luís, da nossa turma, do Luizinho, e achámos que era giro encher balões de água e atirar da janela, e houve um carro que teve um acidente por sim, nossa sim, causa. sim. E nós então Complicado. decidimos fechar as portadas, fechar tudo e deitar-nos no chão da casa Sim. e fingir durante tempo indeterminado que ninguém lá estava. Mas pronto, foi essa a tua máxima rebeldia. Ele nunca foi rebelde. Ele
já tinha diários gráficos onde escrevia os seus pensamentos, sempre ouviu música que não Estás-me a era... apresentar como uma seca do miúdo. Não, mas não era seca, não era seca. Tipo, sempre foi muito inteligente. Já tirava grandes fotografias e já tinha máquinas fotográficas daquelas que se rodava Mas aquilo. essa coisa irritante quase que era bom em imensas coisas, não é? Não, mas ele Não é sei, bom eu em acho que imensas éramos coisas. muito parecidos. A Carolina é que tinha mais agitação, acho eu. Mais Sim. inquieta, era Sim, mais inquieta. exatamente. Mais... Mas Ok. a minha casa também era mais problemática que a tua, vá-se dizendo. Sim. Eu acho que eu também era um bocadinho reativa por conta disso. E até nisso ele foi sempre foi mesmo muito importante na minha vida. Servia-te porque ali um bocadinho de fiel da balança eu também. mudei muitas vezes de casa, os meus pais separaram-se e depois a minha mãe e o meu padrasto também se separaram algumas vezes. E com ele era irmãos sempre... que tens, de meios irmãos Sim. que tens de Eu um lado ainda e do hoje outro, não passo é? em várias ruas de Lisboa. Eu lembro que a Carolina morava aqui na Rua de São Félix, a Carolina morava aqui... Pronto, Certo. e ele era sempre o meu elemento constante, então isso também foi muito importante para mim. E é uma coisa de... Eu acho que nós às tantas vamos crescendo e tu fazes alguma cerimónia, por muito que te tenhas amizades muito profundas, tu quando és adulto fazes alguma cerimónia às vezes de partilhar o quão difícil está a ser realmente a tua vida, não é? Certo. Nós fazemos alguma coisa, demoras às vezes até verbalizar de eu não estou mesmo bem, porque não queres pesar, porque às vezes não queres realizar quando te falas que isto é mesmo um problema, e naquela idade não havia o mínimo, eu estou-te a dizer, não havia um pensamento que eu pensasse que não lhe podia dizer. E isso é altamente transformador. Eu contava-lhe tudo, absolutamente tudo. Todas as conversas que eu tinha no Messenger, ele estava ao meu lado a ver em tempo real. Imagina, discussão com o namorado. Eu não precisava de contar porque ele estava a ver. Lembram-se alguma vez de moverem o outro, de fazer alguma coisa? Com certeza que me moveu várias vezes, porque houve uma altura que eu andava... Bem, houve uma altura, há sempre aquela altura em amizades rapaz-rapariga que têm a mesma idade. Nós fazemos anos à distância de 14 dias, certinhos. Portanto, quando a Carolina faz anos, daqui a 2 semanas sou eu. Sim. 27 de agosto para 10 de setembro. Exatamente. E há uma altura em que os rapazes da tua idade deixam de ter piada. Tu queres é os rapazes mais velhos. Certo. E eu lembro-me nessa altura que foi também o início, tipo o primeiro embrião da carreira da Carolina, Never Say Goodbye no garagem, que quando a Carolina sempre cantou super bem, destacava-se imenso, sempre que havia uma guitarra, estás a ver, as pessoas tocavam, não sei o quê. E há ali um momento Não me lembro disso. em que a Carolina começa a querer ir para voos humanos mais arriscados. Voos humanos. Portanto, e eu Certo. lembro, o garagem era a discoteca para onde a nossa malta ia, os miúdos todos. Não tinhas Eu ali não- ninguém com eu não mais de sei para onde 17 é que esta anos. Era história uma vai, coisa, eu não me lembro. era a única discoteca para maiores de Fiques para 18. Era a única discoteca para maiores de 18, eu não havia nenhum maior de 18 anos. Era uma coisa... Mas aquilo não era para maiores de 18, aquilo era para maiores de 16, não era? Não, eu acho que era 18. Era? E nós entrávamos com um BI falso e eu Exato. lembro-me, a primeira vez que fomos sair à noite, eu lembro disto perfeitamente, eu ia de braço dado com a Carolina e com a Diana. Iam as duas Que a Diana comigo, está aqui e também, a está Diana aqui trabalha também, comigo hoje em dia. exatamente, Ok. Diana Cardoso. E Isto chegamos é um à porta encontro e o segurança olha para nós tínhamos, eu acho que 12 anos. Nós tínhamos 12 anos, Eu eu juro lembro. que eu Eu lembro acho o que que é que tínhamos tínhamos tido. 12 anos. E tínhamos um BI falso. Tínhamos um BI falso Era que nos dava... outros tempos. Eram outros tempos. Um BI falso que nos dava 16 anos. Certo. Tinha sido falsificado no Paint. Tudo isto é verdade, atenção. é um em, clássico daquela em casa de João Sabido, na Rua de Buenos Aires. E chegamos lá e o segurança olha para mim e diz assim, que idade é que vocês têm? Tipo, come on. Diz-me a verdade. Exato, não mintas. E eu- Ai, tu disseste a verdade e eu fiquei chateada, Não, não foi? disse. Eu disse 14. Portanto, eu fui aquele acordo tácito ok, não que é, tenho 16, não tenho o que está no mas também papel, não tenho 12. mas também tenho 12, tenho 14. Ele E eu com digo um 14 e elas as duas assim, tipo, tens que dizer 16. E eu, não, vamos jogar aqui na carta da honestidade. E o segurança olha para aquilo e diz, isto é uma discoteca para maiores de 18. Eu sei, ele vá, entrem lá. Pronto, e entramos, e assim que entramos, tipo, eu Cagámos em sinto ti? que fui, estás a ver aquela nave espacial que leva o combustível e quando chega ao espaço a nave verdadeira solta-se? Eu era o combustível, estás a ver? Chegamos lá Elas dentro. e desacoplaram-se de elas ti. desacoplaram-se, Exato. desapareceram, foram ter com os rapazes mais velhos e eu vi-me numa situação muito dramática, que é um miúdo de 12 anos naquela discoteca. Eu agora lembro-me, havia maiores de 18 anos ali. Quem era? Vieram ter comigo uns gajos sinistros, Ai, eu acho que me estou a todos lembrar sorridentes. desta história. Eu não sei se te contei esta história para não estragar a tua noite perfeita com os teus amigos Estamos mais aqui a velhos. ajustar contas hoje. Não, Eu tinha amigos mais velhos, tinha um namorado da nossa idade, era o Não, Ian. mas já não me lembro como é que eles se chamavam. Tu davas-te com os rapazes fixos do liceu que já fumavam. O que é que aconteceu, Martim? que eu fiz? Então, eu estava lá sozinho, não é? A anhar no balcão, a não fazer nada, e vem ter comigo uns tipos sinistros. E agora isto vai ficar um bocado mais macabro. Ok. E põe-me assim a mão no ombro e mostra-me um papel que tinha vários nomes de bebidas, tipo Safari Cola, não sei o que, e diz assim, escolhe uma.
E eu não quero, ele escolhe uma. Nós Escolhe uma para a oferecemos. gente minar. Exatamente. Não, não é possível. Juro-te, sim, sim. E fizeram-se um círculo à minha volta. Não, sério, escolhe uma que nós oferecemos. E eu não quero. Não, escolhe uma. E eu, tipo, lá apontei para uma cerveja, uma coisa assim, e fica um comigo, outro foi buscar aquilo, e eu naquele momento pensei, pá, tenho que fugir. Então, fugi, literalmente, a correr dali para fora. Depois, no dia seguinte, tu deves-te ter percebido, talvez, que eu desapareci, não sei, Ou uma não. coisa assim. Ou não, mas eu sei que não contei isto durante muito tempo, porque achei, isto foi a ida mais inglória ao garagem de sempre, que entrei com duas miúdas, muitas giras, que cagaram em mim. E tiveste uma assim que situação me viram lá de dentro. pré-rapto. E quase que acordava numa banheira de gelo picado no dia seguinte, não é? Portanto, Sim, Mas- com sorte. Mas sorte. atenção, nem sequer, eu fui minada no garagem. a sério. Sim, eu fui minada e não bebi álcool, portanto não foi aquela coisa Pois. do bebedeira do fui minada. Não, eu fui mesmo minada no Com garagem. consequências Não, complicadas ou não? porque eu, assim que me comecei a sentir... Ou seja, eu acho que quando tu estás a beber álcool, tens assim aquela coisa de ui, estou a começar a ficar... Mas como eu não estava a beber álcool e eu não bebia álcool, comecei-me a sentir estranha e sabia que era impossível ser Pois. de Coca-Cola. Exato. E, portanto, fui direito à casa de banho, lembro-me de me sentar, ligar à minha mãe e dizer... Alguém pôs alguma coisa na Fomos bebida. minadas. Fomos Fomos minadas. minadas. Fomos Disse, minadas. alguém pôs alguma coisa na bebida e eu preciso que me venham buscar. E lembro-me perfeitamente do meu padrasto estar no fim da rua, a fazer-me assim para eu andar, e eu querer andar e não me conseguir mexer. Estar Pois. à porta daquilo e querer Paralisadas. andar e não conseguir. Isto era os loucos anos 2000 em Lisboa. Sim. Exato. sim. Isso que tu acabaste de dizer, acho que revela bastante do que seria do que foi a tua infância ou a tua adolescência, que é liguei à minha mãe para dizer aconteceu isto, ou seja, Sim. tiveste uma infância livre. Demais. Eu hoje em dia, que sou mãe, penso, quem é que me deixava? Como é que é possível? Eu acho que nós tínhamos muito poucas regras. Esquece, ir aos 12 anos para o garagem. Ir aos alguma 12 anos vez para o na garagem. vida? Não, eu lembro-me que as minhas amigas, muitas, a Caetana, não sei quem, moravam na parede, em Oeiras, e nós voltávamos no primeiro comboio da manhã, tipo às 5h30 da manhã Tipo os estávamos a zombies, apanhar yeah. um comboio para voltar para casa. Ou seja, não havia muitas regras nesse sentido. Eu fui para o Os rapazes Sudoeste, também é um bocadinho eu diferente. fui para o Sudoeste com 16 anos, a primeira vez, acampar com o meu namorado de 24 anos, por isso pensa. Ok. Que vivia sozinho e tinha a chave da casa dele. Onde é que está o adulto responsável por mim para dizer não, senhora? Yeah, se calhar não. Não. Se calhar não, está sentada e quieta e sossegada. A tua casa também tiveste uma infância livre também. Sim, completamente. Sim. Completamente. Eu estou a pensar nisto e realmente estou chocado. Agora que sou pai também. Como é que é possível? Que pais eram estes? Mas eram que nos outros mandavam? tempos. Mas não. eram mesmo. Nós somos assim tão velhos para poder dizer que eram outros Não, tempos. eram outros tempos, amor, eram outros tempos. Nós andávamos por todo o lado a pé, nós voltávamos de todo o lado a pé, fosse que horas fosse. Não sei se tu te lembras, nós íamos para o Fashion e para a Vaca Louca, Sim, em sim. Santos e para a Botica, e voltávamos a pé para casa. Não havia essa coisa Mas de... pergunto, já... E hoje não se pode voltar a pé na mesma também? Não, tu hoje às 4 da manhã não te vais aventurar pelo meio de Lisboa, não vais andar na Rua das Janelas Verdes e em Santos às 4 da manhã, vais? Porquê? Sobretudo miúdas, não é? Tenho medo. Ok. Mas tens algum. medo porque tu ficaste mais velha ou porque achas que realmente as coisas estão mais perigosas? Se calhar porque fiquei mais velha, exatamente. Mas eu acho que estão piores também. Estão piores. Ou então não, vou-te dizer. Mas tu tens coisas tipo, não sei se já viram aquela granada Sim. para as miúdas terem na carteira. Sim. Isso é o tipo de solução que não existia no nosso tempo e que é provocada por uma análise à realidade de agora. Certo. Não Há outra solução também que é tipo um homem não agredir uma pessoa. Isso Sim. é uma solução possível É uma também. solução, é uma solução é? possível. Curioso, Não- diz lá outra vez como é que é? Imagina, tipo, Ok. as pessoas não agredirem Mas na noite? e depois não ser preciso uma granada. Ok. E olha, eu fui expulsa de quase todas as discotecas onde fui por bater em homens que me apalparam o rabo. Mas literalmente quase todas Mas que viravas para trás e era logo assim de mão fechada? Sim. Era cada Bom, a Berlite, sério, eu vou só esquece. deixar aqui estes cartões onde tinha perguntas que eu estava a achar que eram interessantes e se calhar falamos só sobre Não, era vezes mesmo, em que a eu até tenho Carolina... ideia que era assim de mão fechada Era, mesmo. era. A E Carolina- depois Hoje em dia não se resolve. Sim, porque o que é que acontece? Eu às vezes tento explicar isto às gerações mais novas, que é, na altura, se tu batesses num homem que literalmente te tinha palpado o rabo, tu estavas a exagerar. E eu não estou mesmo a Portanto, é mentir. que eras louca e histérica, certo? Eu não estou a mentir. Isto é efetivamente verdade. Não, eu lembro-me, eu trabalhava num restaurante quando fiz 18 anos, que eu entretanto entrei para a universidade e não gostei da universidade, quis sair e a minha mãe disse que eu só saía se tivesse um trabalho. Então eu entreguei não sei quantos currículos e fui trabalhar para um restaurante. Não sei se tu chegaste a ir a esse restaurante. Trabalhava num restaurante no Chiado, que era o nude de comida Sim, asiática. sim, Ainda sim. há, agora é mais pequenino, na altura era Sim, enorme. sim. E eu levei um apalpão de um cliente e o gerente do restaurante onde eu trabalhava dizia que quem é que te mandou vir de leggings? E eu lembro-me de toda a gente concordar com aquele género. Sim, porque isso não é forma de vir trabalhar. E eu pensar, devem estar a brincar comigo. Isto não é possível. Pronto, entretanto, eu como, pronto,
achei que era a solução que eu tinha, eu batia bastante nos homens que faziam isso. A mim, às minhas amigas, a gente já batia em toda a gente. Mas batias fácil. Eu lembro que dei-me um estaladão uma vez, porque eu tirei um cartão da tua carteira, Foi? que era dos cartos de Almancil. Tu tinhas ido aos cartos de Almancil. Almancil. Eu ia aos Mas me cartos de esqueço. Almancil E eu todos li os dias. aquilo mal. Li aquilo mal. Eu levei um chapadão por ler É o que eu aquilo estou a dizer, mal. eu às tantas, eu às Ao tantas já ponto de não ter estava... esquecido que era os cartos de Almancil. Eu, até hoje, estás a às ver? tantas já estava automatizado que era para bater e pronto, e acabou. Exatamente. Não, mas hoje em dia não, hoje em dia não. Dá muito tempo para cá que não. Foi quando era só teenager. De onde é que achas que te vem esse pelo na venta que tinhas e que continuas a ter? Sei lá, a minha avó paterna também Os tinha. teus irmãos não são assim? Pois não. Eu só. Oh, Carolina, Claramente. É, tu vê lá, nem Está foste muito buscar errado isto. devagarinho, com amor. Mas pronto, mas olha, por exemplo, o Martim foi a pessoa que me pôs a ver filmes de terror. E isto também ninguém fala. E eu não queria, e fiquei Esse é um tema traumatizada. que ninguém fala. O Exorcista. Obrigou-me a ver o Exorcista. Eu lembro que tu me obrigaste a ver o Exorcista e, pai, 2 semanas O teu irmão depois... estava a ter um chilique, eu lembro. Não, e pai, 2 semanas depois morreu o Papa e eu achei que a culpa era nossa, imagina. Claro, como é óbvio. Óbvio, tu vês o Exorcista e o Papa morre. Obrigas-me a ver estas coisas, agora Aquele coitado do efeito senhor. borboleta. Sim, exatamente. Agora coitado do senhor. Não, na minha cabeça aquilo Não, estava tudo morreu e foi ligado. para o inferno. Nós estávamos a Nossa invocar, causa. a invocar o demónio. E depois houve um dia que nós fomos passar o fim de semana à tua casa no Alentejo e vimos um filme de terror sinistro, que eu lembro-me até hoje, de um homem que desmembrava pessoas. E vocês estavam todos, éramos imensos, e estavam toda a gente a rir, e eu estava quase a desmaiar, eu ia à casa de banho chorar, para não dar a parte fraca, e dormia a noite inteira tapada até aqui a pensar, se eu meto um pezinho de fora, vem o homem e corta-me o Pois. pé. Claro, Se eu já meto fui. uma mãozinha Óbvio. de fora, tudo quê? Ideias de sua excelência. Não, vamos ver um filme de terror. Não vamos, Porque não. para os rapazes, e aqui é o plot twist da coisa, o filme de terror, nós marcávamos dates no cinema, quando tu ias tentar engatar uma miúda, Claro. sempre um filme de terror. Porquê? Porque Que é o filme de terror... Exatamente. Convida de. Ai, que medo! Claro, Pronto, não vamos a uma comédia romântica, não vamos Ah, ver um ok. documentário, Pronto, não vamos ok. ao Indy Lisboa. Não é? Ok, mas pronto, eu passei mal. Todos os filmes de terror que eu vi com essas idades, Nós também odiávamos. Nós estávamos a odiar também. Só que ali faziam-se fortes. Exatamente. Que era para. e depois tivemos Tal e uma qual. altura muito fixe que foi quando descobrimos o Kill Bill, que foi ele que me mostrou. Certo. Meu Deus, sou-lhe eternamente grata. Lembro-me de ver e de ficar, uau, tipo, o que é isto? E lembro-me também de tu me teres mostrado uma música chamada Now I Got Worried, lembras-te? Não. Não te lembras disso? Nem me lembro, Natalie qualquer coisa, era um disco que a tua mãe ouvia e que tu disseste, olha, a minha mãe anda a ouvir imenso este disco, eu acho que tu vais adorar esta música. E foi uma canção que eu ouvi, tipo, eu se tiver que cantá-la agora, do início ao fim, sei a letra do início ao fim, sei a melodia do início ao fim, foi ele que me mostrou também. Como é que esta relação está hoje em dia? Isto de repente tornou-se aqui uma peça terapia. Está ótima. Não é isso, mas continuam a falar. Olha, em que nós momentos tivemos- é que falam um com o outro? Nos aniversários, quando vos acontece uma coisa boa, quando. Como é que mantém. Olha, nós- Às vezes é difícil manter uma amizade na vida adulta. E é mesmo, e por acaso é engraçado que eu ontem fui às vacinas com o meu filho mais novo e sabia que hoje vinha aqui e estava lá um quadro que dizia assim, agarra a mão dos teus amigos para não os perderes pelo caminho. E pensei, que engraçado eu estar a ler Giro. isto. E eu já fui àquele consultório montes de vezes, porque faço vários filhos e o consultório é sempre o mesmo. E o quadro também. És Só que boa só cliente. reparei ontem, é muito engraçado isso. E pensei, olha, que bonito. E por acaso é uma coisa que eu passo muito aos miúdos também, que é, nós às tantas perdemos-nos ali a dada altura, já fins de 12º, esta pressa que eu também sempre tive de crescer, e ele também a pressa que teve de crescer, de maneiras diferentes. Eu tive uma pressa de crescer meio caótica, e ele teve uma pressa de crescer muito crescida já. Por sua autorrecriação decidiu estudar italiano e de repente falava italiano fluente, ir estudar para fora, ele já tinha muitos objetivos. É muito melhor com as miúdas do que filmes de terror, falar italiano. Pois é, Fogo. mas descobri isso tarde demais. Pois. Pá, Andei a jogar inacreditável. na estratégia errada. Ele nunca teve Claramente. problema nenhum com miúdas nenhumas, ele não esteja calado. E então fomos-nos assim afastando e de repente eu também, como fui mãe muito nova, isto aconteceu-me, que é, quando me separo, percebo que fiquei um bocado sem amigos, porque eu fui mãe com 22 não, A com maior parte das 24 pessoas anos. que os amigos não estavam aí, não é? Claro. Pronto, comecei a pensar em ter família e tudo mais muito, muito cedo e meio que de repente olhei à minha volta e não sabia ainda gerir o tempo. Eu tinha o tempo para os meus filhos e para tentar ter uma carreira e então meio que nos perdemos. Depois ainda trocámos assim uns mails a dada altura, lembro-me, a pôrmos A sério? um bocado... E-mails? Yeah. Isso é super A frio. pôrmos um bocado... Não era frio, era a nossa ideia de carta Ok. neste tempo. Eu tinha sido mãe há pouco tempo e trocámos uns mails a saber como é que estava um, como é que estava outro, mas extensos, assim,
de contar um bocado a nossa vida e depois reencontrámos-nos e foi esta coisa muito, muito automática. E hoje em dia vamos falando, como é que estás? Pensei em ti porque não sei o quê, ou vamos trabalhar juntos nisto, ou vamos nos ver agora na Gulbenkian ainda este mês, virmos aqui ao podcast. Eu tenho que deixar falar, eu não me calo. Fala. Não, por favor, Eu já vai. vou aqui, já. Até porque é engraçado ver, eu não sei se nos outros convidados que tens trazido acontece isto, que é, esta pessoa tem uma fatia muito relevante da tua vida e eu tenho uma da vida dela. Certo. Portanto, eu estou a adorar que tu fales porque eu próprio estou a reviver revisitar certas coisas, essas, sim, claro. completamente. Isto ainda aqui na questão da infância e tudo mais, e aqui do sítio, das casas de onde vimos e quem é a nossa família, e tu já falaste sobre isto algumas vezes, o facto de seres filho de quem és e neto dos teus avós é obviamente uma coisa que mandou em ti, certamente para coisas boas e para coisas menos boas. Quais foram as boas e as menos boas? As boas foram claramente uma cultura que fez todo o sentido para a pessoa que eu sou agora, que está em contacto com as artes, com as ideias, com o mundo, que era de bar aberto, para o que tu quisesses. A minha mãe, por exemplo, tinha essa regra comigo, que era, havia uma mesada para eu gastar nas minhas gomas, nas certo. idas à discoteca, essas coisas. Mas livros e discos eu podia pedir à Lagardère. Também não era tipo, olha, quero a FNAC inteira, estás a ver? Começa aqui e acaba. Não era assim, mas não havia aquela coisa de ainda não leste o anterior, já estás a querer outro. Não, era mesmo livros e discos, vais à vontade. E uma das coisas que eu, dizer isto pode parecer muito elitista, mas é verdade e foi assim que vivi, portanto também não há que escondê-lo. Uma das coisas que eu descobri relativamente tarde na vida era que nem toda a gente tinha uma biblioteca em casa. Dizer isto pode parecer uma coisa de Sim, mas era o que foi. Mas não estamos a falar de viver num palácio, também não é isso, eu não cresci num palácio. Mas havia sempre uma divisão cheia de livros, só. Em casa do meu pai havia uma, em casa da minha mãe havia uma, em casa dos meus avós nem se fala. E, portanto, para mim era normal. E quando eu ia à casa de um colega de escola ou assim, não havia lá uma divisão dos livros, era estranho. Onde é que eles têm os livros aqui? E isso era um pequeno sinal inocente de uma criança que, de facto, está a vir ao mundo de uma forma um bocadinho diferente. E quer tu queiras, quer não, condiciona. Envolvida há um certo plástico bolha aqui a envolver. Esta ideia de que quando temos a opção, a noção do que é a liberdade ou a falta dela muda um bocadinho, certo? Vocês sentiram isso também de alguma forma? Se calhar na altura não, agora em retrospectiva consegues perceber isso, ou seja, esta ideia de ter escolha. Percebes que tiveste uma infância com escolha, sim. com opções? Sim, não. Absolutamente, eu acho que nós fomos muito privilegiados em muita coisa, este acesso que nós tínhamos os dois, a minha mãe também, principalmente o meu padrasto, sempre odeio a palavra padrasto, eu chamo pai aos dois. O meu pai sempre teve esta coisa também do acesso aos livros e aos discos e isso muda muito a pessoa que tu és, porque os teus interesses são muito moldados por isso. Não passar aquelas horas assim em frente à televisão e interessar-te por outras coisas e isso inevitavelmente tornou-nos pessoas que conseguiam muito facilmente analisar um poema, que conseguiam expressar os seus sentimentos através da escrita ou através... Éramos pessoas muito articuladas, muito eloquentes para a nossa idade, sempre, os dois. E tivemos acesso a muita coisa boa. Acham ou sentem que isso vos obriga de alguma forma a dar alguma coisa ao mundo? Ou não existe isso enquanto sentido de obrigação? Eu acho que há isso. Mandam vocês nesse aspecto. Acho que isso é um exercício de cidadania, Sim, ponto final. Não é? exatamente. Aquele princípio de deixa isto melhor do que encontraste. Isso é um princípio do escotismo, do Baden-Powell. Exatamente. Portanto, o que fazes com a floresta tenta fazer também com as pessoas e tenta fazer com o mundo. Exato. Não sinto, nesse aspecto, que tínhamos sido mais privilegiados, porque, por exemplo, no meu caso, esta forma de crescer que privilegiava certas coisas também deixava cair outras. Como, por exemplo? Afetividade, por exemplo. A minha família, sobretudo a minha família do lado do pai, não é uma família de afetos. Portanto, de adoro-te, de dar cá beijinhos. Eu não tenho nenhuma memória de eu estar ao colo da minha avó, por exemplo. Não existe, era impensável. Minha avó Sofia, não é? Minha avó Helena, sim, mas minha avó Sofia era uma pessoa que estava lá e tinha uma aura à volta dela. Ela estava a fumar o seu cigarro. E ninguém vai amarrotar a aura da avó Sofia. Nunca na vida. Tu não entravas sequer naquele espaço, era sagrado. Ela está a pensar, ela está não sei o quê, tu desviavas-te para ela passar. Portanto, isso era o revés desta equação, não é? De uma pessoa brilhante, que tinha o seu mundo genial e tudo. Mas eu lembro-me, quando estava com ela, de eu pensar, isto é uma senhora que não é deste tempo.
Já na altura Exato. tinha... E ela não é que fosse velhíssima, ela morreu com 84 anos. Mas eu lembro de olhar para ela e pensar, isto é uma senhora do tempo das princesas, sabes? Que Exato. cresceu num meio completamente... E pensavas que queria uma avó que me fizesse canja? Mas essa era a outra avó. Ele tinha. Ok, Essa era então a tinhas o outra melhor dos dois mundos, no fundo. Exatamente. Essa é a minha outra avó que vem de uma aldeiazinha perto do Sabugal. Eu lembro-me, se calhar não te lembras disto, houve uma vez que foram fazer uma reportagem para o telejornal à nossa escola. Não te lembras disto? Lembro, sim, Nós sim. estávamos no 6º ano e era sobre génios. E perguntaram-me se eu conhecia algum génio. E eu disse, eu acho que somos todos génios em alguma coisa. Perguntaram-me a várias pessoas da turma e ficámos nós, os dois, na reportagem. Então acreditas, conhece algum gênio? Eu acho que somos todos génios em alguma coisa. E ele, conhece algum gênio? Ele, sim, a minha avó. E a senhora da notícia rematava a dizer verdade. assim, a Carolina diz que somos todos génios em alguma coisa. O Martim não concorda com ela. Se calhar falta à Carolina conhecer a avó do Martim. Decoraste essa frase? Que maravilha. Pensar, pois, se calhar... Muito bom. Vocês conseguem identificar, assim, até agora, o momento da vossa vida em que vocês disseram com mais convicção a alguém ou a alguma coisa, não mandas em mim? Em que tomaram uma decisão que mudou, assim, mesmo o rumo da vossa vida? O meu grito do Ipiranga tem mesmo um dia específico. Ok. Não sei já qual é o dia, terá sido em junho, que foi... Isto é toda uma relação complexa que se jogava na altura. Eu tinha para aí 14 anos, 15 anos. E joguei ténis toda a infância. Era uma coisa que o meu pai adorava, pôs-me a jogar ténis e pronto, eu levava aquilo a sério e fazia assim uns torneios de verão e estava federado e pronto. Não é que eu fosse alimentar sonhos de ser tenista, não era o caso, mas era uma coisa Que levavas que eu gostava de fazer e o meu pai tinha certo. orgulho naquilo. E nessa altura estava a ficar mais sério também o estudo do piano. E o piano e o ténis são coisas completamente incompatíveis, porque o ténis vai-te fazer ficar com pulsos muito firmes, portanto há muita força que tu fazes aqui. E no piano precisas de é ao contrário, mobilidade. precisas ter zero tensão. Portanto, se tu estás a levar as duas coisas muito a sério, chegará um momento em que só avanças numa se desistires da outra. E, curiosamente, os torneios de ténis e as audições de fim de ano são na mesma altura. E, portanto, houve ali um momento em que eu tive que dizer ao meu pai que o ténis vai passar para plano B porque eu quero ir para a frente com esta coisa da música e do piano. E o meu pai que pagava as minhas aulas de piano. Ele diz, é? Muito bem. Eu sou o Pedro, que é o professor de piano. Quem é que você acha que é? O meu filho tem que jogar ténis, tipo, isto é uma coisa importante. E o meu professor foi incrível. E não é que o meu pai tivesse mal intencionado, ele não tinha noção do importante que era a música para mim. E o Pedro disse ao meu pai, eu acho que o Miguel não tem noção de que isto para o Martim é muito importante. Eu não sei como é que ele é a jogar ténis, mas vejo que isto é uma coisa importante para ele. E o meu pai desligou o telefone sabendo coisas que não sabia antes. E quem lhe fez frente foi o meu professor. E para mim esse foi o verdadeiro momento na minha vida em que há aqui uma coisa que eu estou a desenvolver que me vai conduzir, de certa forma. E foi um não mandas em mim, de certa maneira, porque eu não vou fazer esse torneio de ténis. E eu não que se vou... tornou determinante, não é? Depois para Sim, aquilo que veio ser a o tua... meu ranking no ATP neste momento está péssimo. Estava péssimo. E mas tu, foi Carolina, completamente. já percebemos que Eu acho que foi o momento de cortar o cabelo. tinhas muitas vontades tinhas vontade de quê? Querias muito sair de casa, tinhas muito essas ânsias de futuro, de ser crescida, de poder fazer o que te apetecia. Eu sempre quis muito ser crescida, sempre quis muito ter a minha própria casa, sempre quis muito ter os meus filhos, desde sempre. E essa coisa de cortar o cabelo, eu tinha o cabelo muito grande. E tinha muito O cabelo. que é que passou pela cabeça? Foi o quê? Foi para Para irritar irritar a tua alguém? mãe, sobretudo, não é? Eu acho que era só para irritar a minha mãe. Eu sempre tive assim uns instintos meio, hoje em dia já não se usa este termo, mas meio Maria rapaz, meia rapazada. Eu gostava de... Pronto, eu ia para a casa dos meus avós no Alentejo, eu adorava lutas de balões de água, trepar às árvores, esfarrapar os joelhos todos e não sei o quê. E a minha mãe tinha uma coisa de me querer muito abonecar, desde sempre. Querer-me vestir coisas que eu não gostava, querer-me um pouco... Eu não gostava daquilo. Se eu tivesse uma filha com essa cara também, se calhar queria. E então eu sentia, e a mim sempre me enervava, e me enervou muito desde que eu era pequena, esta coisa do ai que bonitinha, ai que não sei o quê, ai que aquilo enervava-me solenemente. Não sei porquê, também está de haver uma explicação para isso. E então eu pedi à minha mãe para cortar o cabelo curto. Eu dizia, eu não gosto deste cabelo dá muito trabalho. Este cabelo... Tens noção o que é cada vez que vinha uma circular a dizer que havia piolhos? Lá ficava eu 4 horas com o cabelo, era shampoos dos piolhos todas as semanas. E era trabalho para a tua mãe também. E era uma trabalheira ao cabelo. E eu disse, eu não, mas isto... E aquilo era uma coisa que eu é que carregava, que era o meu cabelo, e que era uma trabalheira que eu não me identificava com aquilo. Eu gostava de vestir uma coisa pela cabeça abaixo e de arrancar à minha vida. E então foi a primeira vez que eu disse, não, o cabelo é meu, eu não gosto disto.
A minha mãe chorou. Depois de perguntar se houve Sim, eu alguma lembro-me depois consequência da tua mãe ainda te levar a um cabeleireiro, estás a ver, tipo... para tentar compor. Sim, tento salvar esta coisa. E ficou pior. Não, porque aquilo era assim, um aqui, outro sim. aqui, outro... E tu disseste que ela estava linda ou disseste a verdade? Não, tu depois ficaste muito gira, há umas fotografias tuas com o cabelo assim mesmo curtinho, ficava-te super bem, mas o teu cabelo já nunca mais cresceu igual depois. Pois não. Nós passávamos férias juntos e fomos para uma casa na Carrapateira. Foi muito fixe esse verão. Foi Foi o verão de 2004. Tenho memórias, foi verão do Euro. Vocês precisam bem de tomar um café a seguir para Sim. continuar depois a Foi muito É que fixe. isto, tu começas isto e são 10 anos de convivência Começam a desfiar. diária. Não, assim. há uma ação assim de 4 fotos seguidas, que é ele disse qualquer coisa e eu comecei-me a rir. E então há tipo 4 fotos que são eu assim. E cada vez a rir-me mais, e foi também a primeira vez que eu fui picada por uma abelha, lembras-te? Lembro. Chorei. Olha ele, lembra que drama que foi. E conseguem identificar momentos... às vezes nós fazemos assim umas concessões que depois não devia ter dito que sim. Momentos em que se calhar deviam ter dito não mandas em mim e não disseram. E se arrependeram por não ter dito. Por acaso eu acho que sim, mas ainda bem, não sei. Eu fui muito maltratado por um professor, que era super importante para mim. Professor russo, que estava a fazer mestrado. Logo ok, no não início, conheci. foi uma coisa mesmo, tipo, escola russa, terapia de choque, para ver se o gajo rebenta ou se ele tem fibra. Porquê é que ele embirrava contigo? Não, ele até gostava muito de mim, mas fazia esta coisa de terapia de choque. Ele dizia, os elogios servem para as vossas avós. Elas é que vos fazem elogios. Eu estou aqui para vos fazer Mas você não crescer. conhece a minha avó não me elogia. Pois, sim, avó você tem não uma aura. você não compreende. Se calhar era isso que eu devia ter feito. Exato. Não, mas fui espezinhado à frente de dezenas de pessoas. Este foi o primeiro concerto que eu fiz nos Estados Unidos, quando tinha começado lá o mestrado, e foi mesmo uma coisa humilhante. Eu senti-me um saco de pancada. E eu quebrei. Portanto, eu baixei as orelhas, deixei... Sabes, há um momento em que tu estás a levar pancada e tu desistes só. Que é, vou só bate esperar aí. que esta pessoa se canse. Exato. Eu não vou oferecer resistência, eu vou só... Até isto deixar de lhe dar pica. E no dia seguinte fui ao gabinete dele, numa de, pronto, vou fazer as malas, depois do que me disse ontem, tenho que me ir embora. E quando eu lhe disse isso, ele disse, o quê, isto embora por causa daquilo de ontem? Não, isto, por amor de Deus, até nem foi nada. Ficas aí, continuas a trabalhar. Portanto, eu percebi que aquilo era só um ritual de passagem. E portanto, de certa forma, questionável, não correu mal. Não, mas hoje em dia, só a imagem de alguém me voltar a falar dessa forma, alguém me tratar dessa forma, eu acho que me passava. Portanto, não sei se devia, se fui fraco. Mas depois, ao mesmo tempo, passaste por isso e isso definiu-te um limite. Estás a perceber Sim, o que eu de te estou certa a forma dizer? sim, mas há uma coisa, quando tu estás a passar um episódio traumático, não é? Que tu demoras tempo a perceber que isto te está a acontecer, tu perdes agência, tu perdes... Sim, não é? Tu ficas num tolhido desesperado. Sim, é um completamente. desespero, completamente. claro. E tu, Carolina, tens muitos momentos, eu acho que às vezes, sobretudo com mulheres e sobretudo com mulheres na tua posição, em que tu muitas vezes tens que dizer, se calhar, às pessoas como é que tu queres que as coisas sejam feitas, não é? E imagino que não tenhas dito sempre isso. Não. Assim, com essa vivacidade toda com que cortaste o cabelo. Não. Isso foi um processo? Ou seja, Foi. como Foi. é que aprendeste a pôr-te em cima das tuas tamanquinhas e dizer as coisas? Eu hoje em dia olho para fotografias minhas antigas, principalmente na altura em que tive o Santiago e tudo mais, e eu andei há uns anos da minha vida mascarada, e isso deixa-me muito triste quando quê? vejo. De mãe. Ou seja, porque eu sempre fui meio alternativa, assim, desde que me lembro de ser gente, e às tantas deixei que me convencessem que eu já tinha filhos e que já estava noutra idade e que então tinha de me vestir de uma certa maneira e que tinha de... E começou a ser muito recorrente a questão do perder peso, e que eu tinha de perder peso, e que eu tinha de perder peso, e que se eu queria cantar música pop eu tinha de perder peso, e que se eu queria ter filhos e ser uma figura pública eu tinha de perder peso e vestir-me de uma certa maneira. Eu lembro-me de ir a um programa da manhã e de estar toda a gente muito indignada porque eu ia de camisola de capucho. Isto já há muitos anos. Sim. Eu dizer, mas como assim? Não, porque há um blazer, há um vestido, há uma forma de... Esta coisa da forma de se estar. E durante um breve período da minha vida, eu convenci-me, deixei que isso... E muitas vezes deixei que se alguma coisa não corresse bem ou não tivesse o... Era porque, pois, tu tens mesmo que cuidar da tua imagem, tu tens mesmo que... E senti uma responsabilidade... De lá está, de andar mascarada e uma obsessão com o físico, a uma determinada... uma obsessão, exatamente, e deixei que isso ocupasse demasiado espaço na minha vida. E hoje em dia, por isso é que eu também bato tanto nessa tecla e falo tanto sobre isso, para que alguém mais novo, se calhar passe por um post ou por uma coisa qualquer e pense, deixa-me lá sair daqui
desta pressão, porque há muito esta ideia de que a mulher bem-sucedida tem também de ser uma mulher que desperta desejo, desejo físico. Tem também que ter uma mulher que tenha um sex appeal, que tenha qualquer coisa Tem que que ter a um corpo torna... que não acuse o facto de já ter sido barriga de 4 sim. filhos, não é? Ou não, ou só a tua fisionomia, ou então ou a tua profissão não passa por isso. Estás a perceber? E é uma coisa que eu deixei que ocupasse muito espaço e que hoje em dia não deixava, mas tive que passar por isso, e acho que o facto também de ter começado num programa de televisão aumentou mais essa... As pessoas sentirem-se à vontade Porque para as coisas dizerem que coisas... nos diziam e aquilo que nos faziam, hoje em dia é inconcebível. Tinhas que idade? Tinha 18. Hoje em dia era inconcebível. Eu olho para aquilo e penso... Engraçado, porque tu entraste no Ídolos como concorrente, tu foste jurado. Já não foi a tempo de apanhar. Exato. Já não foi a tempo de me apanhar. Foi cerca de 15 anos depois. Certo. Sim. Sim. E na música também acontece às vezes ainda, ou seja, quando tens que mandar de certa forma, as coisas se calhar não caírem tão bem pelo facto de seres mulher, ou de seres miúda, ou de seres isto, ou... Olha, eu tenho a mesma equipa há muitos anos. Eu tenho o mesmo road manager há 11 anos, tenho a mesma banda, uns há 11, outros há 10, outros há 8. Eu trabalho com as mesmas pessoas durante muito tempo porque eu acredito em benefícios disso para as duas partes. Eu adoro aquelas pessoas, são da minha família, literalmente, e cada vez que alguém sai, porque vão para outros voos, que vão para outras coisas, Claro, a vida muda, sim. custa-me muito, são pequenos lutos que se vai fazendo. Por isso já todos me conhecem, eu conheço todos e temos assim uma vontade grande. Mas acontece-me quando trabalho em coisas pontuais, dizer as coisas, e a única coisa boa de ter fama de ser meia louca e insuportável é que, primeiro, como acho que não sou tanto como as pessoas fazem parecer, eu não ser é uma surpresa boa. Sempre um alívio. Afinal, Afinal, ela é e querida. assim, se eu tiver que me passar eu sabia. Uma surpresa não é? Exato. Ou seja, Por acaso é uma ótima estratégia. não é? Pronto, é assim. Montes de vezes me dizem, mas afinal tu até és assim meio normal. E eu vejo, olha, Estás a ver? está Mas nada. acho que é preciso andar um bocadinho, às vezes é preciso andar um bocadinho zangado para que nos levem a sério? Ou Acho não? que andar um Ou cada vez bocadinho, menos para ti? acho que andar um bocadinho zangado não. Acho que temos que aceitar que muitas coisas na vida são mesmo uma questão de perspectiva. E nós vamos demorar muito tempo a ver com naturalidade a posição de uma mulher a ser autoritária e assertiva fora do ambiente familiar. Fora de ralhar com os filhos ou de mandar ter as coisas em ordem dentro de uma casa. Tirem essa mulher da Aquela avental coisa, sim, lá em e casa quem ponham-lhe é a uma... minha mulher, é a mulher que me manda lá em casa. Sim, Exato. sim. Por falar em mandar, Martim, quando olhamos para a tua profissão, na verdade, a tua profissão neste momento são várias, uma mas questão, sim. és músico, és maestro, é uma área da música que, vista de fora, é aparentemente muito dada às regras e a uma certa até solenidade, eu diria. Sim, e muita disciplina. Exatamente. Tem menos regras do que as pessoas imaginam, ou é isso tudo que parece? É ótimo sinal se tiver menos regras, mas isso só acontece. Tu estavas a falar da questão da lealdade, não é? Do entrosamento. Quando os músicos trabalham muito tempo juntos, é aquela coisa, para bom entendedor, meia palavra basta, sabes? Um sinal de olho, uma coisa qualquer, movimento do corpo. tu chegas lá, tu sabes o que é para fazer. E quando é assim, há uma correlação que é infalível na vida, que é tu ou tens controle ou tens confiança nas pessoas, não podes ter as duas coisas. Se queres ter 100% de controle sobre o resultado, estás a prescindir da confiança, portanto as pessoas são obrigadas a fazer como queres. Isso é um bom ensinamento para todos os dias. Quando eu chego a uma orquestra que não conheço, eu tenho que optar mais pelo controle porque eu quero que eles vão para aquele sítio. E usas a estratégia do professor russo? Não, essa estratégia não. Não vais replicar? Não, mas por acaso amanhã vou jantar com um colega mexicano que está em Portugal, que esteve presente nessa sessão. Ok. E de certeza que vamos falar sobre isso. Mas isto para dizer o quê? Quando são músicos que eu conheço bem, com quem trabalho, Vais na eu confiança. tiro muito o pé do controle e vou muito na confiança, porque eles sabem o que é que eu quero, sabemos, e as pessoas divertem-se mais, como é óbvio. Certo. Ponto, a disciplina é necessária. Quando tens que pôr 50 pessoas a fazer a mesma tarefa ao milésimo de segundo, não é Certo. opcional, é Como necessário. de um ponto de vista muito prático, tenho muita curiosidade, como é que se exerce esse controlo? É dizendo antes alguma coisa? É o quê? Não, é... ou seja, tens várias estratégias. A que eu mais gosto é, chega à orquestra, começamos a tocar e os primeiros 10 minutos eu não vou interromper, eu vou só conduzir a orquestra, portanto estou a pilotar a coisa e aquilo está a correr bem, está a acontecer muita coisa diferente do que eu esperava, mas eu estou a registar como é que estes tipos tocam, qual é a escola deles, etc. Ao fim de fazermos 5 km, eu já posso dizer o que é que quero começar a melhorar. E voltamos atrás e vou começar a apertar os parafusos que eu quero.
que eu quero, independentemente de eles acharem que tocaram bem ou mal, que é assim que fazem. E depois tu também começas a ver a resistência das pessoas. Por exemplo, já aconteceu uma vez ter que substituir um maestro de uma orquestra de Taiwan que estava numa digressão. Na altura eu vivia em Itália, então chamaram-me e eu tinha tipo um dia de ensaio só. E cheguei lá e disse, pronto, isto é uma situação chata, porque eu não sei como é que vocês faziam isto, portanto eu vou tentar ver como é que vocês fazem. Certo. Poker face chinês. Não sei se vocês alguma vez tiveram com 50 chineses à frente. Não. E vocês é que mandam neles, nunca aconteceu na vossa vida? Não. Não. Silêncio geral. E o que é que eu percebi? Para eles, eu podia fazer o que eu quisesse. O que o mestre anterior queria era indiferente. Havia zero atrito. Eu podia mandá-lo fazer o pino, dizer-lhe toca a flauta ao contrário. Eles estavam ali só disponíveis para receber exatamente, o que porque tu querias é o sistema dizer. social deles. Não existe o conceito do líder Isso é pede e tu não assustador fazes. também. Sim. Aconteceu-me também, por exemplo, fiz um concerto recentemente com o Tomás Valenstein, em que eu estava a dirigir a Banda do Exército. A Banda do Exército é incrível. É a disciplina feita cultura, não é? Tu não tens que pedir uma coisa duas vezes. É extraordinário. Eles são de uma orquestra e são do exército. Exatamente, Não há nada tipo, mais... é a disciplina ao Imagina, quadrado. exato. Estão fardados, é uma coisa... Agora imagina se fossem chineses. Que sonho, esquece. E o que é que... Mas, ou seja... Não, e aqui o desafio é tu desmontares a hierarquia, estás a ver? Justamente. E portanto eu chego lá e digo, meus amigos, eu não sou o vosso capitão, não sou o vosso coronel. ia perguntar portanto, isso. És tu que mandas na orquestra ou é a orquestra que manda em ti? As duas coisas podem ser boas. Se a orquestra é indisciplinada, tu vais querer que eles aprendam a trabalhar com disciplina e que incorporem as coisas boas da ordem e do respeito. Se eles já são assim, tu queres chegar lá e despentear aquilo, Certo. para eles se divertirem. Também acho que é um bocado esta ideia de... Mas eles têm uma pauta, não é? Aquilo está ali, é quase matemático. Como é que se pode ser livre em cima de uma coisa que tem séculos? Onde é que estão as fendas para... Podes fazer tudo, não é? Basta pegar num soneto de Camões, as palavras não mudam há 500 anos e tu podes ler aquilo dando ênfase nesta palavra e não naquela, mudas o significado da frase, dás uma espera aqui, fazes um diminuendo ali, ou seja, tu vais encontrar o teu significado naquilo e vais atrás. Como aquele exercício que acho que foi na BBC que vi isso, aquela coisa a frase famosa do to be or not to be, era dito com variedíssimas ênfases ênfases em Mas há uma coisa determinadas... que é o método Stanislavski que os atores aprendem, que é um exercício que é tu dizeres bom dia de 50 formas diferentes. E é engraçado, porque se eu disser bom dia, quer dizer uma coisa. Se eu disser bom dia, é outra. Ou então, bom dia! Bom dia! Não é? Exato. Exatamente. Portanto, estou aqui! Exatamente, que tu conseguires controlar a inflexão do texto ao ponto de tu manipulares o significado de palavras que nunca mudam. Portanto, se consegues fazer isso com bom dia, com uma sinfonia que tem milhões de notas, mais ainda. E às vezes há um bocado esta ideia de que vamos aqui inventar e reinventar a pólvora, não é? Que é, agora vou pôr aqui uma coisa que nunca se viu, um bocadinho naquela do que é que nunca foi feito. Para ti, ser mais ou menos subversivo passa por iniciativas como, por exemplo, a Boca do Lobo, que tu há uns anos fizeste, que tinhas música clássica No Lux. No Lux. Eu nunca mais me esqueço de uma frase que tu tiveste nessa altura, muito engraçada, que é: já ensinámos o pessoal do Bengaleiro a pendurar casacos de peles. Exatamente. Que é quando two worlds collide, não é? Vieram senhoras com casaco de pele. Exatamente. É verdade. Mas, ou seja, passa por aí ser essa pequena subversão. O Lux também é um espaço muito específico. Sim. Não é? Acabaram agora de fazer o Baile da Graça, portanto, um reenactment de um grande evento queer que aconteceu nos anos 20 em Portugal. Portanto, aquilo também é um espaço que se presta a esse tipo de desafio. As experimentações. Sim. Eu não sou pela experiência gratuita e não sou daqueles músicos que acham que a fusão de tudo funciona bem com tudo. Tipo, imagina pôr djambé e fado e uma orquestra. Acho péssima ideia. Estás a ver? Tipo, duas boas fazer ideias... reggae com gaita de foles. Sim, tipo, duas boas ideias juntas não fazem necessariamente uma ideia melhor. Mas ali havia razão para fazer isso. Por todos os motivos. Tipo, eu posso escrever uma tese de doutoramento sobre aquela iniciativa específica. E tenho imensa pena que não tínhamos podido fazer tudo, porque aquilo foi em 2020, era uma vez por mês. Pandemia. Nós fizemos janeiro e fevereiro, depois de março para a frente não deu. E eu acho que os eventos melhores até eram alguns dos que estavam mais para a frente, que não existiram. Portanto, ia-se tornar mais evidente o que é que aquilo era. Nós tínhamos grande manifesto escrito sobre aquilo, o André Carrilho fez as artes gráficas do coiso, e eram concertos mesmo muito bons, e esgotaram os dois primeiros com o público mais eclético que eu já vi. Eu lembro-me de ver o CEO do Santander em Portugal, ao lado de um tipo com alargadores e tatuagens até aqui, e pensar, estas duas pessoas na vida nunca tiveram juntas, nunca tiveram no mesmo metro quadrado, sim. E por alguma razão ambas vieram aqui. O que é que vieram cá buscar? Coisas diferentes, mas acho ou fascinante conseguir... Sim, ou a mesma.
Yeah. Não querendo prender isto muito aqui a questões da atualidade, mas recentemente caiu o Carme e a Trindade agora quando o Timothée Chalamet Sim, verdade. falou sobre, teve aqueles 10 segundos em que Sim, diz uma sim. coisa, arrepende-se logo a seguir e pronto, o mundo caiu-lhe em cima quando ele diz não interessa nada participarem do que é fazer Balé e parte de ópera. balés e óperas. Não quero acabar. Ele disse, eu não quero acabar no balé e na ópera, Exatamente, aquelas como se coisas. fosse tipo Está toda a gente a Já lutar ninguém- para o que eles não fim da morram, linha, não é? exatamente. Já ninguém E quer saber. essas coisas a que ninguém vai. Isto, claro, caiu tudo em cima, foi tudo, podemos pensar aqui isto de uma série de maneiras diferentes, mas ao mesmo tempo também há um bocadinho esta ideia aqui de que são coisas de facto das elites, não é? Ir à ópera é caro, tens que ir bem vestido, o balé é uma coisa... Tu és da opinião que temos que tirar um bocado essas camadas a esses eventos ou eles precisam de continuar com esses preceitos todos e não há que fazer um esforço para aproximar os públicos dessas artes? Eu acho que, felizmente, isso já é mais um estereótipo do que uma Ok. verdade. É engraçado porque a imagem não continua colada àquilo, mas na realidade vês projetos tipo Orquestra Geração, Certo. que é basicamente o El Sistema em Portugal, que é em todas as periferias das grandes cidades, que é tu chegares às escolas e pôres um instrumento na mão do miúdo e ele começa a aprender aquilo. E são as orquestras mais socialmente, etnicamente diversas que temos no nosso país, a tocar Mozart, e tu vais a um concerto de Orquestra Geração e vês famílias de todos os backgrounds possíveis, portugueses e não, tudo, está ali todos os estratos, a curtir aquela música, sabes? A comportarem-se com respeito. Certo. Porque também vão a outros sítios em que não é para estar a falar, não é? Também sabem o que é estar numa igreja, sabem o que é estar num casamento, não é? Portanto, as pessoas identificam uma coisa que merece respeito e respeitam, não é? E ninguém se põe essas questões. Mas achavas mal se eu Portanto, fosse ao São Carlos de Havaianas, claro. eu acho que é uma questão não só da ópera, mas estás num lugar apalaçado, não é? Tu também não vais ao Louvre de Havaianas, se calhar. Mas até podes ir, é um statement. Certo. Mas eu acho que é mais um estereótipo que ficou colado a centenas de anos do que propriamente uma prática. Eu hoje em dia sinto que os músicos da minha geração que estão a ocupar os lugares das orquestras e tudo, é tudo malta fixe, Exato. honestamente. Sim, não é Essa gente cena muito snob careta. que acha que É. os outros mortais são... Exatamente. Os outros são... O que me está a tirar um bocado o meu saco de pancada, porque eu comecei a minha carreira em Portugal um bocadinho como um enfant terrível, A bater-te que veio desfazer a música clássica e, pelos vezes, a música clássica afinal está muito mais fixe. Exato, Portanto, tens que arranjar outra coisa. causa. Yeah. Foi em causas, Carolina, na pop, se calhar isto, não há aqui tantas barreiras, se calhar não há tantas estas ideias pré-concebidas, a pop presta-se mais a flutuações. Onde é que tu achas que tens um lado subversivo? É na palavra? Ou é às vezes, pensas muito nisso, ou seja, que tens que exercer alguma espécie de luta nas canções que fazes, ou vais fazendo aquilo que te apetece? Às vezes pode ser só aparecer com um grande barrigão, isso também é quase um ato político, não é? Sabes que é engraçado que às vezes eu faço coisas só a existir e as pessoas acham que eu estou a querer provocar alguma coisa. Como por exemplo? Por exemplo, a partilhar uma fotografia de biquíni grávida com um grande barrigão. Obrigado pelo que estás a fazer por nós. E eu penso, fogo, mas isto é o quê? Yeah. Mas isto é um ato... Sim, estou a apanhar sol por vós. Não, isto por si só é um ato de... És tão corajosa e eu penso, fogo, é que isso até me faz pensar, mas isto está assim tão mal, mas que Yeah. uma pessoa está a partilhar uma Se calhar a fotografia. resposta é sim. Que isto começou, pois, é que isto começou a entrar nessa coisa de exagero já, porque mas acho que o exagero é denunciador do quanto as pessoas devem ser atacadas por tudo e mais alguma coisa, principalmente as mulheres pelo seu aspecto físico. Eu efetivamente tive uma altura, em 2020, quando lancei, 2 anos depois de ter lançado o Casa, que é o álbum que tem a vida toda, Certo. e que eu pensei, ok, este álbum, que eu me orgulho muito e que mudou completamente a minha vida, diz muito sobre quem eu sou quando me apaixono, quem eu sou quando perco coisas e pessoas, mas não me diz quem eu sou no mundo. O que é que eu defendo? O que é importante para mim? E eu gosto de seguir artistas, os artistas pelos quais eu me apaixono. Eu consigo, na poesia deles e nas canções deles, entender o que é que eles sentem pelo mundo. E é importante para mim, porque eu não sou daquela opinião de não, eu consigo admirar de morte um artista que vote num ideal que para mim é absolutamente sinistro, politicamente, ideologicamente. Isso não vai acontecer comigo. Para mim, as duas coisas vão ter de se fundir, inevitavelmente. E, portanto, eu pensei, ainda por cima o mundo a caminhar para o sítio onde se está a ver que está a chegar. Exato.
eu quero fazer alguma coisa. E quando comecei a perceber que, porque tu demoras a perceber, principalmente a trabalhar com a internet, tu demoras a perceber que aquele número são pessoas e que aquele número são olhos que estão a ver. E então eu quis intencionalmente começar a falar de outras coisas e quis intencionalmente começar a fazer música que abordasse outras coisas, que abordasse o feminismo, que abordasse o racismo, a pobreza, aquilo em que eu acredito e aquilo que eu acredito que pode ser mudado acima de tudo. A paternidade, a maternidade aperta ou liberta? Olha que boa pergunta. Queres ir tu primeiro, que tens mais experiência, tens um mestrado nisso? Eu não tenho mestrado nenhum. Olha, este meu filho mostrou-me que eu não acabei tenho... de me inscrever na escola primária. Acho que os dois. E acho que temos muita dificuldade em admitir o quanto aperta e o quanto tu te perdes um bocadinho de ti. Porque é uma coisa tão boa e tão feliz teres um filho saudável e teres um filho, ponto, mas teres um filho saudável e o alívio que é também veres que o teu filho está bem, que saiu da barriga e está aqui, está tudo bem, correu tudo bem, que quase que te sentes ingrata por sentir alguma coisa que te afaste desse lugar solar. E eu estou sempre a dizer isto, o pós-parto é o melhor dos lugares e o mais desafiante dos lugares, porque... E às vezes mais solitário Porque também, é muito não é? solitário, é mesmo. E é uma tristeza, às vezes, que tu não sabes explicar, não queres verbalizar, e aconteceu-me isto agora com o meu... Está-me a acontecer com o meu quarto filho, que eu achei que já vinha muito preparada, e tive um bebé com características que os meus outros filhos não tinham, e está tudo bem. A pediatra do meu filho disse-me, tu sabes que ele é o teu quarto filho, ele não sabe que é o teu quarto filho, ele é o teu filho, e ele vai precisar das coisas que ele precisa, e tem toda a razão. Certo. E, portanto, estou outra vez a voltar a este lugar de ok, agora tenho aqui um bocadinho livre, o que é que eu gosto de fazer mesmo? A quem é que eu tinha mesmo de ligar? O que é que... E às vezes de ter aquele bocadinho livre e poder efetivamente ir a um aniversário ou poder efetivamente ir jantar com as minhas amigas e não conseguir. Porque a ideia de ter de me arranjar, de sair e ser pessoa fora daquilo que eu estou a fazer em casa me apavora. E isso acontece, efetivamente. E é difícil. Depois há outras coisas em que te liberta muito. O privilégio de teres um camarote presidencial para ver uma pessoa tornar-se pessoa é uma coisa que não se compara a mais nada no mundo. A vida não ser sobre ti, as coisas não serem todas sobre ti, sobre as tuas vontades, muitas vezes não fazeres aquilo que terias a vontade imediata ou que te apeteceria fazer, ficares porque és pai, porque tens de estar ali e de repente aquilo leva-te a um lugar de uma felicidade que tu nem sabias que era possível. Podias tirar dali. E que podias tirar dali as coisas que tu aprendes, as coisas que tu estares ao serviço, e eu não tenho medo nenhum desta expressão, porque nós não temos que estar ao serviço das crianças, nós temos que estar ao serviço das crianças. As crianças não pedem para nascer. As crianças vêm para aqui porque nós as quisemos ter ou porque aconteceu elas virem. E, portanto, há sim um tempo que é para estar ao serviço das crianças. Não Mas para elas vão com 12 anos para o garagem. Pois. Exatamente, senão elas depois vão com 12 anos para o garagem. Mas E tu, Martim? Fogo, É uma experiência recente. Não, estou a adorar. Isto está gravado, não está o que a Carolina acabou Em de dizer. princípio, sim. Pronto. Fogo. Incrível. Eu só estou nisto há 10 meses. Ok. Eu sou pai, não sou mãe, portanto... Que também faz, às vezes, faz uma certa diferença. Faz muita diferença. Sabes, eu sou participante, não é? Mas ser testemunha da ligação entre uma mãe e um bebé, no meu caso uma filha, é uma coisa, tipo, eu sinto que isto é o elo mais inquebrável que há. E eu estou sempre a dizer à Ana, minha mulher, por favor, sejam as melhores amigas a vida toda. Porque sinto que isto que está aqui é tão incrível, isto nunca pode deixar de ser assim. Isso é que já não podemos... foge do controle. Não podemos controlar. Altura. Pois. Vocês sofrem com... Agora está aqui a pensar a jantar fora, ou ficar, ou fazer isto, ou deixar de fazer uma coisa. O FOMO é uma coisa que vos afeta? Não, eu vivo em Évora. É isso que eu ia dizer, pronto. Exato, tu Portanto, mudaste para Évora Eu recentemente. sou Mr. No FOMO. nós temos FOMO. o JOMO, The Joy Yeah. of Missing Out. Joy of Missing Out, Yeah, que é um yeah, ótimo A nós única somos coisa FOMOs. que eu tenho FOMO é faltar a espetáculos de amigos meus e de amigas minhas. Quando eu sei que é um espetáculo ainda por cima, amigos próximos que eu estou ali a ver as preocupações e a criação do espetáculo, aí custa-me um bocadinho, mas de resto... Mas as pessoas também habituam-se, que é tipo, Carolina, podes vir a este concerto este fim? Não, meu, estou em Tábua. Não é? Eu estou sempre em concerto também, portanto as pessoas Sim. habituam-se que tu não podes estar presente nessas Mas coisas. depois também acontece muito aquela coisa que é, quando podes, depois as pessoas já não te chamam porque acham que estás. Não é? Sim. Olha, já fiz Mas- as pazes com isso. Está tudo bem. Mas Pois se é. podes também, ou seja, estás a dizer de não seres convidada? Ou... Sim, porque é um bocado aquela ideia de habituaste as pessoas a estar sempre fora e depois já não és convidado porque acham que estás fora. para coisas de amigos, achei que era para concertos. Não, isso não. especificamente. Ok. Isso eu espero que continuem a convidar. Pois, sim. Não, mas isso é verdade, eu sinto isso no meu grupo de WhatsApp, por exemplo, tenho um grupo só de rapazes, de melhores amigos. Aquela coisa, o Martim não está. Tipo, não, estou sempre a fazer sondagens para almoços, não sei o quê, e eu tipo,
Eu não respondo e eles já nem estão a contar que eu Exato. responda. Quando eu estou e dou sinal de vida, está-se bem. Estás quase a tudo ser bem. mandado fora desse grupo já. Não, eu dou boas contribuições. Boa. Sim, Muito bem. Já expulsámos alguns. Ok. Em tempos, sim. Sim. Mudaste para Évora, o que é o maior verdade. sinal de que de Há facto o 2 FOMO anos, não de JOMO, completamente. não te afeta. Como é que isso o que é que isso traz à tua vida? O que é que impõe à tua vida ou o que é que tirou da tua vida essa mudança? Tirou Miúdo stress. Nascido e criado Fogo. em Lisboa, não é? Tirou stress só. Para quem vive em Lisboa, escuso de dizer, não é? Tu também não vives em Lisboa. Não, Quais são graças a Deus. as muitas razões para uma pessoa não querer viver em Lisboa, sobretudo quando, como no nosso caso, tu não trabalhas especificamente em Lisboa. Nós não vamos para um escritório de segunda a sexta Exato. em Lisboa, portanto não há razão para tu estares na luta. Ainda por cima, tu não conduzes, não é? Para quem Não. conduz e vive em Lisboa, estás mesmo a pedi-las. E eu sempre tive o sonho de viver no Alentejo. É assim uma coisa... Aquilo é a minha cara, o meu spirit animal é o Alentejo. Não há de ser para sempre. Pelo menos, se a minha filha começa a falar com sotaque alentejano, nós sabemos que aí está na hora de... Se ela algum dia me disser, pai, temos que abalar, Temos que abalar. eu digo que temos que abalar, mas é abalar daqui para fora. Não, mesmo. Porque não tens tens alguma coisa nada. contra o sotaque alentejano? Não, tem estou a nada, brincar, não está a estou brincar. não, estou a dizer, Brincar. ou seja, eu quero viver em muitos sítios ao Depois longo da tiram minha só este vida. bocadinho e depois Sim, estou tramado, és pronto, atrocidade vou ser- como o José yeah. Cid pelos transmontanos. Completamente. Não, mas não, agora, por cima, o Alentejo está super na moda. É bandidos Claro. do cante, os Exatamente. vizinhos, essas coisas todas. Mas há tantos sítios onde eu quero viver que, pronto, não vai ser sempre ali. Mas o Alentejo tem um bocadinho a lição de que as pessoas precisam neste tempo, e não é por acaso que vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027 com o conceito do vagar, que a Europa decidiu, tipo, o vagar. Este conceito é uma lição para o mundo neste momento, que é Completamente. fazer as coisas com o vagar. Que não quer dizer com devagar, não quer dizer com preguiça. Com vagar é dedicando-lhes com tempo, o tempo não é? que as coisas precisam. É tão simples quanto isto. Às vezes é exasperante, tu vires com o ritmo lisboeta e as coisas ali não acontecem nesse ritmo, mas ainda bem que não acontecem. Porque aquele ritmo é que está certo. Certo. O que está certo é as pessoas, a partir das 6 da tarde, não te atenderem mais o telefone. Tu não consegues mais um serviço ou uma coisa assim. As pessoas, de facto, desligam. Liberdade é ter vagar. Ai, muito. E vagar é ter liberdade também. Sim. Também, exatamente. E aquilo que tu estavas a dizer, de repente tens uma hora e agora o que é que eu faço, quem é que eu sou, é um bocadinho aprender essa coisa, que é reaprender o ócio, por exemplo, reaprender a não ter sentimentos de culpa por ter tempo livre. Nós os três Não ter que que aqui estar sempre a estamos... produzir. É isso, tipo, nós os três que aqui estamos, de certeza que se disserem agora assim, olha, corta, temos uma hora de pausa, pá, vamos já ao telefone, é e-mails, é mensagens, temos sempre coisas para fazer. São muito escravos Portanto, disso, do telefone e das completamente, redes. yeah. És Eu tenho mesmo, eu tive de me autodisciplinar há um tempo para cá e é uma coisa que é muito engraçada e eu desafio qualquer pessoa que veja isto a fazer isto, que é, quanto mais tu mexes no telefone, mais vontade tens de mexer. Quanto menos mexes, menos vontade tens de mexer. Ou seja, a partir do momento em que tu te desassocias do objeto, mas Certo. mesmo pousas e pensas, não quer saber, não quer saber. Porque também o que nos faz ficar obcecados com o telefone é esta ideia de que tudo aquilo que tu tens pode desaparecer a qualquer momento. Que o cargo que tu ocupas, se tu não fores a mais disponível, se vai desaparecer, que as Claro, coisas se tu que não tu puseres uma conquistaste... selfie no Sim, sim, Instagram, sim. porque depois já não vais Sim, ter. o não sei algoritmo quê. não vai ser teu amigo. Aquela Claro. coisa de ser relevante, ser relevante, ser relevante. E quando fazes as pazes com isso e pousas, percebes montes de coisas. E eu cada vez mais é pousar e curtir os meus filhos, curtir comer. Sabes o que é comer sem o telefone? É porque nós às vezes, se estás em casa a fazer uma refeição, estás a ver coisas, não vejas, faz outra sim. coisa qualquer, mete um documentário ou fica no silêncio a Exato, ou nada descascar mesmo. uma Nós tangerina. ainda somos da geração que lia a caixa do Choca-Pique. Tipo, estavas a comer, E o rótulo do shampoo, tudo. na casa de banho. Exatamente. Tudo Estavas o que a havia para ler. Tudo o que havia para ler, exatamente. Aprendeste imensas palavras que graças a Sim, isso, sim. parabéns. E as próprias por exemplo. caixas de cereais já traziam coisas para serem lidas. Tipo uma E história, as uma coisa brincadeiras, assim. nós tínhamos uma brincadeira, tu tinhas e eu achava muita graça. O Martim teve uma pessoa a trabalhar em casa da mãe dele durante muito, muito tempo e ele então, a brincadeira que ele tinha era escrever nomes de frutos noutros frutos, ou seja, chegava à maçã e escrevia banana, chegava à banana e escrevia Eu laranja. fazia isso todos os dias a um colega meu na rádio, que sério? engraçado. A sério? Escrevia-lhe E então tu sempre estás a olhar para outra aquilo fruta e na queres banana dizer dele. o nome Estás da a fruta que uma tens na banana mão, mas estás a escrevia. dizer o nome que estás a ler e esta era a brincadeira dele. E depois Engraçado. passávamos horas nisto, atenção. Fogo. Isso e guerras de bolas de água. Então, a propósito disto do vagar e de deixar telefones, quando no dia em que não têm, não é que não têm nada para fazer, um dia livre que têm, o que é que fazem? Quando ninguém manda em vocês, o que é que fazem? Vou para o campo, vamos os 4, eu, Ana, minha filha e o nosso cão, e estamos só a curtir.
Vivendo em Évora é fácil fazer Cá isto. está. Há muito Sim. campo por ali, agora está a entrar a primavera. Isso é outra coisa, que é tu ganhas uma relação. Tipo, eu já comecei a ver papoilas. Com a sazonalidade, não é? Uma sazonalidade, que é tipo, Não, com eu as quase tenho estações, com a vontade de escrever comida. no meu grupo de amigos. Com a comida que Malta, as estações trazem também, exatamente, não eu é? quase tive Absolutamente. vontade, sinto-me um camponês, que é, olhem, Claro. papoilas. Então, a Pois é. primavera está mesmo a chegar, estás a ver? São as primeiras. E os teus amigos têm outro grupo sem ti que pensa, pá, o Martim está Martim está esquece, perdido. Não vai Tá aos lá. almoços e agora vem aqui para o E tu, Papoila. Já, está Carolina, abraçado nem às com árvores. 4 filhos, não imagino se calhar quando é que foi a última vez Olha, que não tiveste... Eu moro também rodeada de campo, praticamente. Eu gosto muito de passar tempo com eles. Eu amanhã estou de folga Yay. e tenho os 3 na escola e tenho o Sebi comigo. Vou passar o dia a namorar o meu filho mais novo, depois vou buscá-los e gosto de inventar coisas para fazer. Agora estão todos obcecados por sushi. Se calhar irmos a um cinema, irmos jantar fora, ou irmos só passear, ou ficarmos a desenhar, a ver um filme todos juntos. Eu estou numa fase em que cada vez mais gosto de conhecer os meus filhos. Gosto muito de passar tempo com eles. e de- Programão. Dá vontade de ser adotado, não é? Pela Não, Carolina. é que dá mesmo vontade Total. só de Yeah. estar com eles e de... Nós agora fazemos uma coisa que é ir a restaurantes de sítios diferentes do mundo e experimentar coisas diferentes, e temos uma coisa muito gira também que é fazer comida mexicana. Eu tento, eu não sei bem, mas burritos e quesadilhas e Sim, tacos. os miúdos adoram isso, claro. E ver o Coco, porque estamos todos outra vez viciados no Coco. E este tipo de coisas eu gosto mesmo muito de passar tempo com eles e tenho-me divertido cada vez mais a passar tempo com eles. Mesmo quando às vezes isso acontece muito quando tens crianças, que é tens um plano e sai tudo furado, de repente alguém bateu em alguém, de repente está tudo a chorar e está tudo trombas durante 2 horas. Lá está, pois. Depois veio outro dia que compensa Sim, porque isso também acontece. Eu acho, às vezes acho que as pessoas ouvem muito estas coisas, e sobretudo pessoas conhecidas, e acho que depois pensam, fogo, os meus filhos tipo, portam-se Pois muito é. mal, os deles é que se portam bem. Não, é muito importante dizer também que... Os meus filhos aprontam-me boas e às vezes no meio de sítios de puxarem os cabelos e agora dizem coisas duras. És o pior irmão da história de sempre, de Bolas. todos os piores irmãos do mundo. Sim, Uau. sim. Quem me dera não ter este Ixi, irmão. a sério? Também acontece lá em casa. Credo, ok. Pergunto porque tens sido bastante pública a respeito do teu filho, que é como é que se mantém livre o espírito de um filho que inevitavelmente as formas da sociedade vão tentar encaixar, nem sempre por mal, Sim. em com determinadas características. Ele faz isso muito bem. Ele faz isso muito bem. E o meu filho ensina-me muito isso do tempo e da liberdade, porque não segue muitas normas, faz-te questionar também quais das normas é que são necessárias. Isto também foi uma coisa que me aconteceu. Que E as que não são assim tão precisas. aquela não é? coisa que nós tínhamos de comes tudo o que está no prato até ao fim. Nós repetimos isto e há um momento da sabemos bem vida porquê. em que eu penso assim, ok, peraí, calma. O que é que eu passei a gostar por me terem obrigada a comer? Absolutamente nada. Tudo aquilo que eu não gostava, que fui obrigada a comer, eu se for preciso, gosto menos ainda. Exato. E, portanto, teres regras, mas também teres a elasticidade suficiente para saber o que é que já não é necessário. E, efetivamente, há só um trabalho mais duro no que é um ensino, que tem escola. poucas alterações, tentar que os professores e que as pessoas que o ensinam mantenham alguma esperança em conquistas, isto é difícil, e que sejam positivos. Às vezes em semanas e meses em que temos retrocessos e que temos... E deixar que ele te dê sinais também do que é que ele está preparado e pronto para aprender e para evoluir. Acho que a coisa mais difícil é ver que ele já começa a ter noção de quando é gozado. Essa parte aí é dura. Certo. É dura, mas também fazemos o trabalho de lhe explicar que estão efetivamente a gozar muitas vezes com o facto de ele estar no espectro, mas que hoje em dia se goza com tudo e gozam com todas as pessoas. E eu fiz um exercício com os meus filhos há uns tempos que foi, estavam a dizer mal do aspecto físico de um colega de quem não gostam, e eu abri uma notícia e abri os comentários sobre mim. Eles ficaram muito zangados com aquilo. Eu disse, o vosso colega também é filho de alguém e amigo de alguém, e também não iam gostar de ouvir. E, portanto, estamos a ganhar muito esta noção. Mas o meu filho é muito livre na sua forma. Ensina-me também a ser muito livre. O meu filho não faz muitos fretes. Não faz mesmo. Esta coisa também de obrigarmos os nossos filhos a dar beijos a toda a gente quando chegam a sítios. E dele dizer, eu não sei quem é. Ou seja, para Exato. mim um beijo é um ato de... Mas é engraçado, às vezes há coisas que nós trazemos, não é, das regras da nossa infância que depois damos por nós a questionar. Tu tens assim alguma coisa que tenhas trazido, que era uma regra da tua casa e que dás por ti a pensar, não vou querer Costumo fazer imenso isso? chamar tio.
aos pais de Quer dizer, amigos. são os betos, mas honestamente, é uma coisa super beta, mas hoje em dia É um bocado beta. eu já me desbetifiquei e Sim. não tenho aptidão nenhuma para chamar tio e tia. Sim. Custa-me imenso. É meio estranho, não é? É mais Vocês depressa chamo primo aos meus amigos. Consideram-se ex-betos ou beto uma vez beto para sempre? Acho que tu não consegues tirar tudo o que viveste e aquilo que és. Portanto, yeah. Mas Não podes é descolonizar a tua cabeça. Exato. Não falámos de uma coisa há pouco, quando estávamos a falar da música e do teu trabalho, porque tu criaste um projeto espetacular que eu vejo também como uma forma de mudar um bocadinho as regras ou de mudar aquilo que seria o curso natural das coisas, que é a Orquestra Sem Fronteiras. Isso é uma forma, é um bocadinho, é isso, concordas, que é um bocado uma tentativa de, se calhar, mudar um percurso de pessoas que, se calhar, caso contrário, não teria passado ou pela música ou pelo contacto com... Sim, é um bocado o lado Baden-Powell que tínhamos falado há bocadinho, que é que tipo de contributo é que tu podes dar, e tem muito que ver com o significado daquilo que fazemos e com o propósito que pomos nas coisas. A Orquestra Sem Fronteiras foi um retrocesso gigante na minha carreira, porque eu vim de Chicago para Portugal. E vais para a Idanha Nova? Eu, na verdade, vim para Portugal porque era o ano do centenário da minha avó e eu queria estar envolvido naquilo. E era uma coisa que ia acontecer ao longo do ano, muitas atividades, e não acontece 2 vezes na vida. Portanto, valia a pena fazer uma interrupção no que eu estava a fazer lá. E pensei, 1 ano também eu aguento estar fora do radar lá, e depois volto e consigo ocupar o meu lugar e recomeçar a minha carreira. E na verdade, nunca mais voltei. Mas, para quem me viu lá, por exemplo, o tal colega com quem eu vou almoçar amanhã, ele hoje em dia é o maestro da Orquestra Sinfónica Nacional do México. Portanto, tipo, coisa gigante. Gigantesca. E a primeira pergunta que ele vai ter para me fazer, eu sei o que é o que é isto em que a tua vida se tornou? Porque Exato. eu só te acompanho através do Instagram, em português, não é? O que é que estás a fazer à tua vida? Para muitas pessoas há esta ideia de que eu dei um passo enorme para trás. Mas em sentido de propósito, tem muito mais propósito, sinto eu, aquilo que faço, do que o que estava a fazer. E dou-te um exemplo. Nós temos um concerto na Gulbenkian dia 15 de Abril. A primeira vez que eu tive um concerto na Gulbenkian, a Gulbenkian para mim é o templo. O meu primeiro trabalho foi ser lanterninha na Gulbenkian, que era sentar as pessoas lá. Depois chamaram para fazer sagrado, claro. Sim, depois chamaram para fazer os guias da audição, que era tipo eu falar para o público antes do grande concerto. Exato. E depois finalmente vou lá fazer um concerto. E os maestros, eu não sei se já viram isto, tu vais a um concerto, tens a folha de sala, né, com as peças, e tens a biografia do artista ou do maestro. E os maestros, invariavelmente, vão-te dizer tocou aqui e ali, com aquela orquestra e tal, o teu best-of. Eu adorei que tu até baixaste um tom à tua voz. Foi, exatamente. Sim. Não sei o que é para agora ainda mais importância. Exatamente. Claro. E eu pensei, vou fazer a mesma coisa, mas com um twist. Então, escolhi assim as maiores cidades onde eu fiz concertos e pelo meio pus as aldeias em Portugal com os nomes mais cómicos. Eu era do género. Martim Sousa Tavares já atuou em São Petersburgo e Massainhas. Rio de Janeiro e Orjais. Milão e Colmeal da Torre. Estás a ver? Era assim uma coisa mesmo esquizofrénica. E tiveram cuidado com Orjais, se não tinhas atuado em orgias. Sim, Orjais, com J, na zona de Sabugal. E o que eu estava a querer dizer era, para mim, Massainhas e Colmeal da Torre são tão importantes como o concerto no Rio de Janeiro ou o concerto em Chicago. O grau de propósito é o mesmo. Mas para muita gente que viu aquilo achou que era uma provocação. Lá está, aquela coisa do enfant terrible, de certeza que ele não dá ponto sem nó, não sei o quê. Não, o que eu estou a dizer é que tu podes ser igualmente feliz e ter propósito a tocar nesses sítios. Tu em Lisboa não consegues tocar para todos os lisboetas. Eu já toquei para toda a população de pelo menos uma aldeia, em que estavam 30 pessoas, era na Igreja Matriz, e eu pensei, está às moscas, não começamos enquanto não chegar toda a gente, porque eu quero que já agora estejam cá todos. E depois vou ter com uma senhora e digo, olha, está cá tão pouca gente, o que é que se passa? Não, já estava toda a gente. E ela disse, poucos, estamos cá todos. Portanto, começamos quando vocês quiserem. É, eu pensei, isto é incrível. primeiro estarem cá todos. É começar. Estamos a Muito tocar bem. para toda a gente. O Nómadas Emi tem o apoio da Dacia e se acham que o mundo dos carros elétricos pode ser complicado é porque ainda não conhecem o Dacia Spring. É o elétrico mais acessível do mercado e carrega-se em menos tempo do que demora a ouvir um episódio do Não Mandas em Mim. E agora, para terminar, quero que me digam, Carolina e Martim, se mandassem, o que é que passava a ser obrigatório? A bondade. A felicidade. Miss Carcavelos e Miss... Obrigada. Que frete é que deixavam de fazer? Que frete é que deixava de fazer? Cumprimentar pessoas de quem eu não gosto. Atender o telefone. O que é que todos devíamos experimentar uma vez na vida? Se ficar incontactável. Uma sala com toda a gente, luz apagada. Só ver o que acontece. Ok, já experimentaste?
Não. Ok. Mas nem falaste, eu achei que está aqui história. Calma, que salas de luz apagada é que tu andas? Eu pensei que ele ia responder assim, um barca velha com... Não. Pode estar lá dentro também. Durante um ano, ninguém pode dizer a palavra Chega. odeio. Que palavra é que deixava de ser um palavrão? Gaita. Isso não é palavrão. Desculpa, mas é. Se é só se falares da Se eu gaita. disser- Pronto, estás a ver? Ok, não devia ter dito isto. Fogo. Mas- Eu adoro, porque gaita também é um instrumento musical. Eu Exato. estou sempre a dizer aos músicos, tipo, afina lá a gaita para começarmos a tocar. Ok. E é sempre esta coisa, tipo, ou estás com a mão na gaita, estás a ver? Já que estás com a mão na gaita, toca. E, portanto, Há adorava sempre que não aquele tivesse... humor meio de... Sim. Exatamente. Que palavra é que deixava de ser palavrão? Ai, foda-se. Ok. O que é que passava a dar multazinha? Ou passava a ser crime? Que uma pessoa fazia e pumba. Partilhar conteúdos falsos. Ok. Automático. Vais, sim. subscreves, muito bem. Se um dia fores presa, o mais provável é ser porque fizeste o quê? Porque virei a boneca com alguém a ser altamente xenófobo, racista, misógino ou todas estas. E eu, porque fui protegê-la e acabei metido no molho. Se vocês mandassem na vossa vida, isto é um exercício bem palerma, mas se mandassem Manda na vossa vir. vida desde o início, que escolha tinham feito diferente? Ui, mas mandar tipo pais? E, Ter tipo, exato, controlo. se pudessem ter esse... Que escolha que tinha feito diferente? Tinha acabado a faculdade. Interessante. Tu entraste em Direito, não foi? Eu teria pedido com mais insistência para ter irmãos. Ok. E por último, o que é que manda em ti? O meu corpo. Ai, Ok. Ela agora vai dar uma resposta super profunda Não e eu vou, fui não. tipo, é uma tendinite. não Uma vou não. tendinite manda em mim. Não. Pá, muitas vezes a minha culpa. Contra a minha vontade. De querer compensar tudo. Querer compensar o trabalho que não consigo fazer por ser mãe e querer compensar os miúdos por não conseguir ser a mãe por causa do trabalho que eu tenho. E andas ali um bocadinho O ao que tem toque. mandado em mim é a minha culpa. Muito Eu bem. é uma tendinite. Muito obrigada, Martim e Carolina. Não sei o que é que isto pode fazer pela tua tendinite, mas isto, se calhar, se colares no sítio, no espelho certo, pode ajudar-te com a culpa. Não sei, Uau. para te lembrares que ela não manda em ti. E muito obrigada por terem vindo agora. Muito Por obrigada. favor, saiam daqui e vão almoçar, que é Obrigado, para... somos Sim. nós. Sim, Que é sim. para pôr o resto da conversa em dia. Sim, fogo, tem de ser. Mas vens tu também. Claro. Está bem, pronto, vá. Bora. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Here I stand, one girl among many.